Primeiramente, Gênesis 45, dos versos de 25 a 28, e, por conseguinte, Gênesis 46, dos versos de 26 a 34. Amém, irmãos e irmãs? Gênesis, dos versos de 25 a 28, diz o seguinte: Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Capítulo 46, versos de 26 a 34. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o seu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, versículo 29, José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. O tema da nossa reflexão, considerando estes dois textos, é: há abraços que o tempo não consegue apagar. Há abraços que o tempo não consegue apagar. Deus, neste momento, desejamos tão somente ouvir tua voz. Que tu possas, por meio do Espírito Santo, agir com autoridade e poder, neutralizando toda força contrária, demoníaca, que possa impedir os teus servos, as tuas servas, de ouvirem a tua palavra. Neste momento, o Espírito Santo dirija as minhas palavras, para que elas sejam palavras do Senhor, em o nome de Jesus. Que tu possas falar ao nosso coração, para a glória do Senhor. Usa-me, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Há abraços que o tempo não consegue apagar.
Meus irmãos e minhas irmãs, em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, milhares de famílias encheram estações ferroviárias por toda a Europa. Pais que acreditavam ter perdido seus filhos, esposas que receberam a notícia da morte dos maridos, crianças que cresceram em orfanatos. Muitos daqueles reencontros ficaram registrados em fotografias históricas. Há uma delas que sempre impressiona os historiadores. É a de um pai extremamente envelhecido pela guerra, abraçando um filho adulto. Segundo os relatos, neste encontro registrado por esta fotografia, nenhum dos dois conseguiu falar. Permaneceram longos minutos apenas em lágrimas, chorando. Eu entendo com isto que algumas lágrimas dizem tudo o que as palavras jamais conseguiriam dizer. Foi exatamente isto que aconteceu em Gósen. No encontro de Jacó com José, depois de décadas, José não faz um discurso. Jacó não apresenta perguntas. A Bíblia simplesmente diz: lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre ele um longo tempo. Durante 22 anos, sem ver, no caso de José, seu pai, no caso de Jacó, seu filho. Mais de 7.000 dias. Um pai acordava, isto é, Jacó, imaginando um filho morto. E um filho, isto é, José, dormia lembrando do rosto do pai, que talvez nunca mais veria. Entre eles, existiam quilômetros, e mais quilômetros de distância. Existia, portanto, silêncio, engodos, mentiras, traições, injustiças, conquanto havia algo maior que tudo isto: a providência de Deus. O abraço de Gênesis 46 não é apenas emocionante, é profundamente teológico. Não é apenas o reencontro entre um pai e um filho, é a demonstração de que Deus continua escrevendo finais de esperança para histórias que os homens julgavam encerradas, acabadas. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre age na contramão da nossa perspectiva, muitas vezes. Deus sempre age na contramão da nossa visão, do que a nossa compreensão define, concretiza, solidifica para nós. Hoje veremos que existem, de fato, abraços que o tempo não consegue apagar. Abraços de pais em filhos. Abraços de filhos em pais. Abraços de amor. Abraços de ternura. Abraços de respeito. Abraços de consideração. Abraços verdadeiros, genuínos. Não hipócritas, não fingidos. Estes abraços, o tempo não consegue apagar. Dito isto,
eu passo a apresentar a vocês alguns pontos. Em primeiro lugar, há abraços que o tempo não consegue apagar, porque o amor verdadeiro sobrevive ao silêncio, sobrevive à distância geográfica. O versículo 29 do capítulo 46 destaca o seguinte: então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de seu pai, de Jacó. O narrador, isto é, Moisés, que escreveu o Gênesis, faz questão de dizer que José foi ao encontro do seu pai. O verbo hebraico traduzido por subir indica mais que deslocamento geográfico, já que em alguns momentos nas Escrituras está associado ao movimento em direção ao propósito de Deus. É como se Deus tivesse empurrado a José para que o mesmo fosse ao encontro de Jacó. Ou, em outras palavras, Deus fez com que no tempo e no espaço esse encontro acontecesse em Gósen. Portanto, eu entendo que José não apenas percorre um caminho, ele caminha para o cumprimento de uma promessa iniciada décadas antes. Já estava na agenda de Deus definido onde seria esse encontro, como seria esse encontro, antes deste encontro ocorrer no tempo e no espaço. Um encontro que quebrou protocolos, porque José, na condição do segundo homem mais poderoso do Egito, pela etiqueta da corte, teria que esperar Jacó ir ao seu encontro. Mas foi o inverso. Foi José que foi ao encontro de Jacó. Há uma quebra de protocolos. Porque quando há sentimento, quando há amor, não há protocolos, não há nada que faça com que esse sentimento seja posto em prática, em ação. José abandonou o protocolo para honrar a aliança familiar. É o meu pai que está diante de mim. A glória do Egito não apagou as marcas de Canaã. Durante 22 anos, a narrativa não registra um único encontro, uma única conversa, uma única notícia entre pai e filho. Não houve uma carta sendo enviada de José para Jacó e de Jacó para José. Não houve notícias, não houve informações. Entretanto, o silêncio não destruiu o amor. Porque fica evidente aqui que estes, quando se encontram, se amavam ainda profundamente, mesmo depois de anos vividos distantes um do outro. A distância separou seus corpos, mas não conseguiu apagar aquilo que Deus havia gravado em seus corações. O sentimento de um filho para com seu pai, o sentimento de um pai para com seu filho, que é o sentimento de respeito, que é o sentimento de afeto, que é o sentimento de admiração. Há uma diferença entre ausência e esquecimento. A ausência é geográfica, o esquecimento é moral. José esteve ausente, mas nunca esqueceu de seu pai, Jacó. Seu pai era carregado dentro do seu peito, na sua alma.
não houve esquecimento do seu pai. Jacó não se desligou, sentimentalmente falando, mesmo estando geograficamente distante de Jacó. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos na geração mais conectada da história e, paradoxalmente, uma das mais distantes, considerando os seus entes queridos deles dentro das suas próprias casas. Há pais que não se preocupam com a vida dos filhos. Há filhos que sabem tudo sobre celebridades, mas não sabem quando foi a última vez que abraçaram seus pais. Nós vivemos em uma geração que não sabe expressar no dia a dia o que sente para com os seus. O pai para com o filho para com o pai, a mãe para com o filho para com a mãe. Em abraços, em palavras. O amor bíblico não se mede pela frequência das mensagens, mas pela disposição de atravessar qualquer distância para restaurar relacionamentos. Porque existem abraços que o tempo não consegue apagar. O valor de um abraço e de um eu te amo é enorme. Quando é ouvido por um filho vindo de um pai, isto é, refiro-me a um eu te amo, e de um filho para o pai, assim como um abraço de um pai em seu filho, e de um filho a seu pai. As distâncias, as ausências, em função das ocorrências do cotidiano, não podem tirar de nós, pais e filhos, a necessidade de estarmos abraçados, a necessidade de estarmos juntos, próximos. O meu pai está cerca de mais de 1.000 quilômetros distante de mim. Mas isso não significa que ele está ausente, que não há afeto, que não há a vontade de um abraço, ou de o abraçar. A gente precisa entender que abraços verdadeiros, genuínos, e abraços aqui podem significar gestos dos mais variados de carinho, de afeto, de generosidade, que o tempo não consegue apagar. Em segundo lugar, há abraços que o tempo não consegue apagar, porque a providência de Deus escreve histórias que o pecado tenta destruir. O abraço de Gênesis 46 começou muito antes de Gósen. Começou em Dotã. Foi ali que o favoritismo de Jacó alimentou a inveja dos irmãos. O texto bíblico não romantiza Jacó. Ele amava José de maneira desproporcional. É o que diz Gênesis capítulo 37, versículo 3. Seu erro tornou-se combustível para o pecado dos filhos. Jacó errou. Vacilou. Quando deixou explícito que amava mais José do que os outros. E gerou
isso gerou nos outros irmãos uma inveja, uma fúria. E eles se insurgem contra José e fazem tudo o que vocês sabem contra José. Mas o curioso é que a Bíblia responsabiliza os irmãos por sua maldade e, ao mesmo tempo, revela a soberania de Deus conduzindo a história. Não isenta os irmãos de José, dizendo, vocês agiram assim porque o pai de vocês, isto é, Jacó, deixava explícito que amava mais a José. Não, vocês são culpados. Mas há uma providência divina, subjacente, ou seja, por detrás de cada ato, de cada atitude, de cada acontecimento, de cada estação, de cada fase, de cada momento vivido por José, desde a traição advinda dos seus irmãos, desde o momento em que Jacó deixava explícito que o amava mais do que os outros. Deus estava agindo de maneira providencial para que os seus propósitos santos, benditos, ocorressem no que diz respeito à vida de José, no tempo e no espaço. José foi lançado num poço, vendido como escravo, acusado injustamente, preso e esquecido. Contudo, cada aparente derrota era um degrau invisível da providência divina. O reformador do século XVI, João Calvino, dizia que a providência de Deus é a mão invisível que conduz todas as coisas ao seu fim determinado. A providência de Deus é a mão invisível de Deus que conduz todas as coisas ao seu fim determinado pelo próprio Deus. Quando William Cowper, o grande poeta cristão inglês, mergulhou em profunda depressão, acreditou que Deus o havia abandonado. Conquanto, anos depois, este mesmo homem veio a escrever um dos hinos mais conhecidos da história. Irmãos, por trás de uma providência sombria, Deus esconde um rosto sorridente. Aquilo que parecia abandono era preparação. Assim aconteceu com José. Da depressão de William, brotou hinos de exaltação, hinos de glorificação a Deus, hinos diversos, reconhecendo a mão soberana de Deus sobre a vida dos seus. Há pessoas interpretando a própria vida apenas pelo capítulo que estão vivendo. Mas Deus nunca escreve histórias em capítulos isolados. Você talvez esteja enxergando somente o poço. Mas ouso dizer, pela fé em nome de Jesus, que Deus enxerga além do poço. Pois Deus enxerga o palácio. Foi assim com José. Você talvez esteja enxergando somente as prisões, os cárceres, as dificuldades. Deus, assim entendo, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, por meio da fé, já contempla o reencontro, o desfecho. Tenho enfatizado isto há meses em alguns sermões aqui. Ou seja, que devemos não ficar presos às circunstâncias difíceis, às estações difíceis.
a ponto de nos restringir, de nos resumir, de nos definir, de nos concluir nelas e a partir delas. Nem tudo o que parece atraso é ausência de Deus. Às vezes é apenas a providência caminhando em silêncio. E nós precisamos, por meio da fé, estar com os nossos ouvidos, espiritualmente falando, mais atentos à voz de Deus, do que à voz das circunstâncias difíceis, dos momentos difíceis, de poços, de cadeias, de traições, de conspirações. Em terceiro lugar, há abraços que o tempo não consegue apagar, porque o perdão é mais forte que a dor. O texto diz, lançou-se ao seu pescoço, parte final do verso 28 do capítulo 46. A expressão hebraica traduzida por lançou-se ao seu pescoço, descreve alguém que literalmente cai sobre outra pessoa. José, ele cai sobre seu pai. Não há formalidade, não há cerimônia. É um abraço impossível de ser contido. Logo depois Moisés acrescenta e chorou por um longo tempo. Não há registro de nenhuma conversa, não há registro de Jacó, de José, dizendo, vamos nos sentar e vamos colocar o papo em dia acerca do que aconteceu lá em Gotã. Quando eu deixava explícito que te amava mais do que os seus irmãos, talvez essa tenha sido a razão da traição dos seus irmãos, dando início a uma vida de tragédias que passou a te envolver, José. Não é isto. José se joga. Eles se jogam, eles se encontram, eles choram, eles se abraçam, eles se beijam. Aqui é o encontro de um filho com um pai que há anos não se viam. O perdão explícito em uma cena onde as palavras não são explícitas. O perdão explícito em gestos, em lágrimas, em abraços. Não houve discurso, não houve palavras, houve afeto, houve abraço. Existem momentos em que as lágrimas possuem uma gramática que as palavras desconhecem. As lágrimas de José e de Jacó falaram mais sobre o perdão de ambos para com ambos do que se tivessem propalado 1000 palavras. Quando Moisés destaca que neste encontro não houve palavras, houve abraço, houve lágrimas. Moisés está dizendo, houve perdão pleno, genuíno, porque quem está disposto a perdoar não quer perder tempo ouvindo discursos, não quer perder tempo ouvindo justificativas. Se lança em nome do perdão, em abraços, em gestos que evidenciam indiscutivelmente o perdão. Vocês sabem que Nelson Mandela foi um grande homem, considerando o povo na África. E por causa das suas lutas pela liberdade,
de um povo escravizado, subjugado, foi preso e ficou preso cerca de 27 anos, de 1962 a 1990. Dos 27 anos, 18 anos de prisão foram na ilha Robben, sem poder tocar fisicamente seus familiares, pois as visitas ocorriam através de um vidro. Quando Mandela é solto, em 1990, antes de qualquer palavra, destacam os relatos, houve abraços regados pelas lágrimas da saudade. O abraço que este não pôde dar nos seus, durante 18 anos. Vozes eram ouvidas, mas não havia toque, não havia abraço, não havia contato. Diante da liberdade, este homem abraça, chora. Exatamente isso que Moisés descreve em Gósen. José tinha motivos para alimentar ressentimento. Jacó possuía razões para viver esmagado pela culpa. Mas naquele instante nem a culpa, nem o ressentimento ocupam o centro da narrativa, mas a graça de Deus, que restaura, que introjeta a necessidade da ausência de palavras, mas da presença de lágrimas, de abraços, de afetos. É a graça de Deus que faz com que este encontro não tivesse se tornado um encontro de debates, de justificativas, mas um encontro de abraços, de lágrimas, onde o afeto do pai Jacó para com seu filho José, e de José para com seu filho, para com seu pai Jacó, foi evidenciado. Se há ressentimento, se há culpa, se há amargura em você pai, em você mãe, em você filho, em você filha, há necessidade de clamar para que Deus venha agir com graça, para que haja o reencontro, superando o desencontro, gerado pela mágoa, pelo ressentimento. Vocês sabem que há pessoas que vivem próximas umas das outras geograficamente, que não estão separadas por milhares de quilômetros de distância, mas vivem distantes, emocionalmente, afetivamente, por causa do ressentimento, por causa da mágoa, por causa da amargura, porque o coração é duro, porque o coração ainda não foi balançado pela graça de Deus, que gera a necessidade automática do abraço e das lágrimas. Perdoar não é dizer que nada aconteceu, perdoar é dizer que o passado não continuará governando o presente. Quem vive olhando apenas para a ferida, para a dor, nunca enxergará a cicatriz como testemunho da graça. Quem vive olhando para a cicatriz, quem vive olhando para o buraco,
não fechado na alma, gerado por uma palavra ouvida, não gostada, maldita, ou por algum gesto violento, por alguma grosseria, não vai ser, se não se colocar diante de Deus, mudado ou mudada na sua alma, no seu coração, para que haja o reencontro. Se for um pai, para com seu filho. Se for um filho, para com seu pai. Eu peço a Deus todos os dias, para que nada, absolutamente nada, que eu já vivi, que vou viver de ruim, faça com que o meu coração não seja um coração fechado, para que a graça da necessidade de perdoar me envolva. Resolver em graça é melhor que continuar distante por conta das mágoas, do ressentimento. Quantos filhos não conversam com seus pais? Quantos genros? Quantas noras? Não conversam, não se conversam. Sogro com nora, com sogra, e vice-versa. Famílias quebradas, esfrangalhadas, pisoteadas, porque há ressentimento, porque há mágoa, porque há culpa, e sentimento de mágoa, de culpa, de ressentimento, por mais próximo que quem carrega esses esteja, geograficamente, dos que este possui mágoa e ressentimento, não haverá abraço, não haverá aproximação, seja de um pai para com filho, seja de um filho para com pai, seja de uma mãe para com filho, seja de um parente mais próximo ou não. Resolver em graça é melhor que continuar distante por conta das mágoas, dos ressentimentos. Esse encontro de Jacó com José em Gósen marca o encontro da graça que destrói histórias marcadas por feridas, por cicatrizes, por mágoas. Não há aqui um pai dizendo, eu não perdoo. Não há aqui um filho dizendo, eu não perdoo. Há aqui um pai e um filho sem dizer nada, ambos se abraçando, porque se amavam. Isso é graça. Porque é impossível famílias quebradas serem restabelecidas sem a graça de Deus agindo na vida de cada um dos seus membros. Em quarto lugar, abraços que o tempo não consegue apagar, porque todos eles anunciam o abraço eterno do Pai. Quando Jacó declara, agora morrerei, Gênesis 46, versículo 30. Ele não está desejando a morte. Ele está afirmando que sua alma encontrou descanso. A esperança que parecia perdida foi restaurada. Vocês sabem, José é um dos mais belos tipos de Jesus Cristo do Antigo Testamento. Foi amado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, vendido por moedas, humilhado, exaltado, e tornou-se o salvador daqueles que o haviam rejeitado. A narrativa aponta para um filho maior, Jesus Cristo. Na cruz, o Filho separado pelo Pai, para que pecadores separados pelo pecado fossem recebidos na família de Deus. O abraço entre Jacó e José é apenas uma sombra do abraço do Pai, Deus em mim, em você, por meio de Jesus, do abraço da graça em pecadores, da justificação pela fé em Cristo, em justos. O abraço, portanto, de Jacó em José, de José em Jacó, é a sombra do abraço do Deus gracioso, eterno, do Pai gracioso em mim, em você, por meio de Jesus. Agostinho de Hipona dizia
que o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Todo abraço terreno, por mais belo que seja, é provisório. Todos os reencontros dessa vida, ainda que carregam a marca da despedida. Mas existe um encontro prometido em Cristo que jamais conhecerá separação. Talvez hoje existam pais aqui, ou nos ouvindo, esperando um telefonema. Filhos esperando um perdão. Famílias esperando um reencontro. Mas, acima de tudo, existe um Pai Celestial esperando pecadores que retornem pela graça aos seus braços. Porque o maior abraço da Bíblia não aconteceu em Gósen. Aconteceu quando Deus, em Cristo, abriu os braços na cruz para reconciliar consigo mesmo aqueles que estavam perdidos. Na cruz, Deus abraça os seus. Na cruz, Deus alcança os seus. E é por isso que existem, sim, abraços que o tempo não consegue apagar. Eu concluo dizendo que Jacó esperou 22 anos por aquele abraço. O tempo envelheceu seu rosto, aumentou sua saudade, mas não conseguiu apagar seu amor. E quando finalmente encontrou José, não foram necessárias muitas palavras, eles apenas se abraçaram e choraram. Talvez esta seja a mensagem final dessa história. Enquanto houver tempo, ame. Enquanto houver caminho, reconcilie-se. Enquanto houver braços, abrace. Porque todo abraço desta terra ainda pode terminar em despedida. Mas em Cristo, caminhamos para um reencontro em que ninguém mais precisará dizer adeus. Há abraços que o tempo não consegue apagar. E haverá um abraço que a eternidade nunca deixará terminar. O abraço eterno do Pai, isto é Deus, nos que estão em Cristo Jesus, pelos méritos do próprio Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Deus amado, nós mais uma vez te exaltamos, te enaltecemos, porque sabemos que na ausência de abraços, considerando a nossa realidade neste mundo, que muitas vezes geram dor em nós, tristeza em nós, há um abraço, que é o abraço do Senhor, disponível em Cristo, para cada um de nós, que estamos em Cristo o tempo todo. Está em teus braços, está seguro em tuas mãos. É privilégio para todos aqueles que estão em Cristo. Por essa razão, nós te exaltamos, porque entendemos pela fé que estamos em Cristo e que somos abraçados por Ti o tempo todo. Esta é a razão de estarmos aqui nesta manhã. Esta é a razão de continuarmos, de perseverarmos na fé. Porque todos os dias nós somos abraçados pelos braços da providência, da sustentação, da segurança, os braços do Senhor.
Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.